Bem, o que eu achei estranho para trazer para vocês aqui, ó, meus amores? Eu acho. E fiquem à vontade aí para colocar, porque tem tanta coisa estranha de comportamento, é inevitável que a gente levante as questões. E aqui, olha isso. Prestem atenção. O que, para mim, é um diálogo e uma conversa corriqueira. Olha isso. Carol, Rayane e Thalira falavam sobre silicone. A Thali tem silicone, a Rayane tem, a Carol eu não sei se tem, tá? E Domini ficou irritado e revelou... Luiz Eduardo Giampaoli com seu superchat, meu gato garoto. Aliás, ontem eu já tinha dito aqui, eu acabei esquecendo de ler um superchat do meu querido Giampaoli, que eu guardei aqui o que ele tinha dito, e já trago esse também, tá, meu amor? Olha, Carol, Rayane e Thalira falavam sobre silicone. Domini ficou irritado e revelou que não queria ouvir esse tipo de assunto. Ele até quis colocar um tampão no ouvido. Por quê? O que é estranho de mulheres falando de silicone? O que poderia ser estranho? O que poderia ser desconfortável? Nossa, o homem que gera desconforto, né? Com aquela agressividade, com o comportamento. O que gerou esse desconforto no Domini? Para mim, assim, num primeiro momento, por isso que eu dividi aqui com vocês, falei, que coisa estranha. Por quê? Né? 3 mulheres falando sobre silicone e tal, como eu te falei, a Thalira eu sei que tem, a Rayane tem, a Carol eu não sei. Então, um papo de mulher, sobre beleza, sobre corpo, uma coisa normal. Exatamente, Cileia. Por que isso incomoda? Entendem? Na minha visão, eu não sei. Aqui, ó, deixa eu segurar aqui, ó. Enquanto vocês comem, porque eu pedi. O que é para vocês, ó? Quer que fale dele, só pode. Machismo, diz a Vanessa, mas vocês concordam? Por isso que eu falei, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi estranho. Eu falei, que estranho. Me veio também um segundo pensamento, né? O segundo pensamento. O Domini, ele não lida bem. Gente, isso é fato, pelo menos que a gente vê no reality. Ele não lida bem com o comportamento feminino, né? Não sei. Ele não lida bem com mulheres mais determinadas, mulheres mais empoderadas, mulheres. Não sei, ele não lida bem. Né? As mulheres, num geral, geram um desconforto no Domini. Não sei. A gente já meio que falou sobre isso. Eu não sei se quando ele ouve, né, essa coisa das mulheres falando do silicone ou do seio, eu não sei para onde a cabeça dele vai a ponto disso incomodá-lo. Entendem o que eu quero dizer? Onde vai a cabeça dele? O que ele pensa? Aonde a consciência dele o leva a ponto de um papo tão bobo, tão corriqueiro, tão comum, incomodá-lo? É isso que é estranho para mim. Sim, de impressão minha, o Adriano e Domini ficaram decepcionados com a volta do Xuxo. É o que eu falei agora há pouco, Neuzinha. Eles queriam ficar sozinhos de um lado para dizer que a casa está contra eles, pelo menos a minha visão. Ó, as pessoas não podem ficar impunes para iniciar. Sim, com certeza, Miss, já vou trazer, que é do Léo Lins e do Gui Santana. Ele sempre se acha superior, macho chato. O que interessa esse assunto com ele? Ninguém estava falando com ele, cara chato e ridículo. Então, mas por que isso incomoda, né? Por quê? Incomoda simplesmente porque ele não é normal. Pode ser, Hilton. Domini agrediu alguém na casa e não foi expulso. Duda, ele não chegou a agredir fisicamente, agrediu, obviamente, verbalmente, a gente falou muito disso aqui. Inadmissível, né? Pena que fechou a jaca e que foi sortudo, o frio diminuiu, que é aquele quarto ali fora, né? Aquela que é igual da fazenda, né? Aquele pedaço ali alto. Aqui, ó. Carol não tem, ela falou isso, exatamente, que tem que emagrecer. Que, aliás, gente, o lance de emagrecimento da Carol, quem assistiu aqui a minha live com o Max, que é o assessor da Carol, do Radamés, querido, ele abriu aqui
Aliás, se você chegou depois no meu canal, vale a pena, procura aqui no canal aquela entrevista maravilhosa que o Max, aqui foi o primeiro canal que ele falou. Ele fala, inclusive, que a Carol está lutando para perder peso. Que para ela está muito difícil. Ela entrou no Power tomando remédio para perder o peso. Então, assim, ele abre umas coisas tão importantes, eu digo, da gente analisar o comportamento, quanto isso... gente, todo o nosso corpo, ele é ligado diretamente a fatores emocionais também, a gente sabe disso, a ansiedade me dá mais apetite, quando eu estou nervosa, eu perco o apetite, quer dizer, todo o nosso corpo é interligado, nós não somos caixinhas isoladas, nós somos um todo, a gente sabe disso, né? Aqui, ó, ele tem, né, Claudinho Albernaz, não gosta de mulher, a Fátima Almeida. O que as mulheres que torcem para ele tem silicone têm a dizer, né, Rosemary? Porque é tão estranho. Deixa eu ver aqui, ó, Lucas Macedo, tu deve ser igual ou pior, o Paulo aqui, porque acho que o Lucas fica falando bem do Domini. Oi, Cíntia. Senhor Limari e Matarazzo ganharam do Débora e do Bruno Salomão em um Power Cup, o Power Cup será igual, o Domini e a Adriana ganham. Infelizmente, Carol, Radamés, Victor e Raik merecem ganhar. Matheus e Uliman. Não sei, meu Deus, eu realmente não duvido que Adriane e Domini ganhem. Eu não duvido mesmo. Eu tô falando sério para vocês sabem disso. Eu não vou aqui criar situações de suspense onde não existe, tá? Aqui, ó. Ele gosta de rebaixar as mulheres, Luzinete. Ele só fala M, né? Merda. E deve estar no armário. O Domini é um agressor e tal. Obrigada, Dani. Entrou dando like aqui, ó. Domini é machista, diz a Leonarda, porque o seio é afeto, ó. Eu acho que é Fernanda Pires. A minha cabeça, ela vai um pouco nesse sentido, ó. O seio é afeto, é maternal, e deve ter alguma coisa aí que o incomoda. Então, é isso que eu quis dizer para vocês. Num primeiro momento em que vem na minha cabeça o quanto é estranho o Domini se incomodar com um papo tão banal, um papo tão corriqueiro, um papo tão comum, entende? 3 mulheres conversando de silicone, de corpo, sei lá, é algo tão normal, gente. Por que isso o incomoda? Né, a coisa do... O seio, sim, é verdade, é afeto, é maternal. Tem cunho sexual também, no sentido né, do corpo feminino. Uma vez eu falei isso, vou falar de novo para vocês, né? Uma vez eu li uma pesquisa que era assim, sobre pudor, né? Pudor. O que é pudor? Né? É a gente se resguardar, é a gente, né? Fulano tem pudor, fulano não tem pudor e tal. Sem aqui querer dar lição de moral em ninguém, não é nada disso, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. E aí fizeram um teste com 10 mulheres nuas, isso é real, tá? Sobre pudor, né? Para tentar medir o pudor de determinadas mulheres, que tem, né, algumas têm mais pudor, outras têm menos pudor, outras se sentem mais à vontade, né, com o corpo nu, ou de aparecerem nuas, outras se sentem desconfortáveis. Normal, eu não estou aqui trazendo nenhum perfil de julgamento, eu estou falando sobre pudor. E nesse teste, eram 10 mulheres nuas. Elas ficavam nuas, e, de repente, abria um painel para que elas aparecessem ali, né? Para quem estava analisando o lance do pudor. As mulheres que taparam os seios, tipo, aqui, ó, elas, segundo essa pesquisa, porque algumas mulheres fizeram isso, outras mulheres fizeram isso, e, lógico, a mãozinha lá embaixo, e algumas só lá embaixo. É um comportamento humano. Algumas, então, ó, esconderam os seios, outras tentaram esconder os seios e também puseram a mãozinha lá embaixo, e outras ignoraram o fato dos seios estarem à mostra e só puseram a mãozinha na frente. O resultado dessa pesquisa, né? Aí tinha lá psicólogo, tinha um monte de gente tentando analisar e falar sobre pudor. O resultado é, as mulheres, quando expostas, de maneira inesperada que seja, nuas, as que escondem os seios teriam mais pudor
do que as que escondem a parte de baixo. Por quê? Olha uma mulher de frente, nua, reta. Óbvio, o mais exposto acaba sendo os seios, porque embaixo ali na frente, né, você não vê muita coisa. E aquelas que não se preocuparam em esconder os seios, elas lidam melhor, elas não é nem lida melhor, elas têm menos pudor, assim, sabe? Tudo bem. E aquelas que esconderam os seios, que tamparam, assim, elas têm mais pudor, elas se sentem mais envergonhadas. E não é nada de ruim ou bom, a intenção não era essa, tá? Mas é interessante analisar. Se a gente estivesse numa situação, né? Às vezes, sei lá, você tá no mar, perde o biquíni inteiro, em cima e embaixo, ou se a gente é pego numa situação inesperada, qual a sua reação, né? Você faz assim ou você faz assim? Você, né? Se você tenta tapar assim os dois, dependendo do tamanho do seio, não segura nada. Então, né? É, é uma coisa inesperada, mas é interessante, foi uma pesquisa e tal, é uma coisa que ficou forte, assim, na minha cabeça, eu entendi. Então, assim, os seios, eles têm mesmo também, além do cunho maternal, obviamente, né, que é onde amamenta, né, é uma coisa muito feminina, é da mulher. A mama, né, é da mulher e tem também esse cunho um pouco sexual, tem homens que são apaixonados por seios, não é verdade? Então, assim, eu fico me perguntando o que tanto incomodaria ou incomodou no Domini esse tipo de diálogo tão corriqueiro, tão comum, tão simples e que as mulheres conversam completamente normal, não é verdade?